Pois é, e nós temos telespectadores já na linha com uma pergunta aqui para o senhor. Olá, bom dia. Bom dia. Pode fazer a pergunta. Olha, eu queria saber do senhor aí, ele está falando sobre a reciclagem, né? Como é importante a reciclagem e sobre o meio ambiente. Mas eu queria perguntar dele por que o catador de lixo, aquele que vai na rua e junta o lixo, é tão desvalorizado, já que ele ganha tanto dinheiro aí com a reciclagem, e o catador, aquele que vai lá na fonte, luta, não tem condição nenhuma para trabalhar, é tão desvalorizado. Ok, esse foi o José Pedrosa do Monte Sinai, muito obrigada pela sua participação. Pois é, a gente estava falando exatamente disso, que é a questão da formação de cooperativas, de associações que já exigem, ou seja, com a ajuda também do SEBRAE, de outros órgãos, da própria apoio da própria prefeitura, catadores deixaram de ser catadores, hoje eles são agentes, não é isso? Perfeito. E aí conseguem ganhar, aumentaram a renda, né, e a autoestima. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração. O José Pedrosa, meu amigo, é o seguinte: o catador é um personagem da maior importância no cenário urbano com relação à gestão dos resíduos. Porque quando ele faz a segregação, ele retira os resíduos que têm o valor para comercialização, faz parte da sua sobrevivência, ele está reduzindo o volume que a prefeitura vai retirar, que ela vai retirar ou fazer o pagamento para isso. Ela está reduzindo o volume de resíduos que vai ser destinado para o aterro e, consequentemente, aumentando a vida útil do mesmo. É oportunidade de emprego e renda. Então, esse reconhecimento precisa ser feito. O que, na verdade, o poder público também tem que se mobilizar um pouco mais no sentido de fazer um programa de inserção desses catadores numa situação mais digna. Eles não devem estar nos lixões, eles devem ter uma estrutura que facilite o seu trabalho. E aí a população pode ajudar, fazendo a segregação dos materiais e colocando à disposição dos catadores. Cara, Antônio, rapidinho para a gente concluir o nosso bate-papo, a gente viu aí a reportagem de Parintins, Sim. Né? A gente vê que tem espaço, o problema não é falta de espaço, o problema é falta de recurso. Agora, como resolver então esse problema que é sério dentro do prazo? Eu queria que o senhor me dissesse rapidinho. Nós estivemos neste fim de semana em Parintins, voltaremos no próximo fim de semana, já um pouco antes do final de semana. Nós estamos com uma preocupação muito especial a situação de Parintins. As recomendações para lá tem algumas de realização de execução imediata, haja vista a preocupação, todos nós queremos a realização plena do Festival Folclórico de Parintins, e é uma determinação até do governo do estado nesse sentido, e algumas ações complementares que nós voltaremos lá para passar para a prefeitura. Ela se convenceu da necessidade e da urgência da execução desse procedimento. Então, o que a gente quer efetivamente é resolver o problema de Parintins, nesse momento, e depois todas as outras cidades. Vamos torcer, então, para que seja resolvido, para que esse festival que é tão bonito não acabe sofrendo, sendo atrapalhado por conta dessa questão. Muito obrigada pela participação aqui no Ponto Crítico. Eu que agradeço. Estamos de volta e vamos falar agora, mais uma vez, sobre o Fórum Mundial de Sustentabilidade que movimentou Manaus neste fim de semana. A última atividade dos participantes do evento foi visitar uma reserva de desenvolvimento sustentável e ver na prática como funciona o programa que ensina aos ribeirinhos a usar os recursos naturais de maneira correta. Depois de 1h30 de barco, partindo da Ponta Negra, empresários e participantes do Fórum de Sustentabilidade chegaram à comunidade do Tumbira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro. Bastam poucos minutos para os visitantes ficarem encantados com a natureza. O grupo conheceu o Núcleo de Conservação e Sustentabilidade, um complexo com atendimento médico, internet, cursos profissionalizantes e escola para os moradores da reserva. Se por um lado morar num local como este permite contemplar as belezas naturais, por outro as dificuldades são muitas. Quem vai a Manaus à procura de estudos, por exemplo, dificilmente volta. E é exatamente por isso que os núcleos são criados, para evitar que pessoas como a dona Raimunda deixem a comunidade. Com 33 anos dedicados ao ensino, a professora mais antiga da comunidade fala das dificuldades enfrentadas pelos educadores no interior. Não tem aonde você durma,
vai dormir pela casa de algum vizinho que não é o certo, né? Na sala de alguém, ou se é um quarto, mas você não fica à vontade, né? Aí a pessoa volta para Manaus. Aí a pessoa dá aula um ano, no sufoco mesmo, e volta para Manaus. Aqui eles têm alojamento e assim a educação das crianças fica garantida. Hoje a Fundação Amazônia Sustentável mantém 4 núcleos como esse em reservas do Amazonas. A vontade é aumentar esse número. E nós estamos nesse momento buscando novas parcerias para que nós possamos construir outros 10 núcleos desse, um em cada unidade de conservação, onde a Fundação implementa o programa Bolsa Floresta. Entre os visitantes, a atriz Cristiane Torlone. Para ela, as autoridades precisam estimular a sociedade a utilizar a floresta de maneira responsável. Eu acho que a sustentabilidade deve ser a matéria obrigatória no ensino. É verdade, fica aí o alerta, fica aí o recado para que todo mundo se preocupe e se envolva aí, né, nesse cuidado com a natureza. Bem, agora o nosso assunto é futebol. O segundo finalista do primeiro turno do Campeonato Amazonense de Futebol foi definido no sábado em Manacapuru. O Penarol não se intimidou com a torcida e nem com a chuva e venceu o Operário por 2-1. Veja como foi a partida. A chuva que castigou a cidade de Manacapuru encharcou o gramado do Gilbertão, mas não tirou o ânimo dos torcedores e nem dos jogadores. Aos 10 minutos de jogo, Charles tenta, mas é que toque e abre o marcador. 1-0 Penarol. Aos 34, Quitó quase marca de novo. O Operário reagiu. Adriano derruba Bazinho na área. E na área é pênalti. Bazinho cobra, Racifran defende e no rebote, Bazinho marca. O segundo tempo começa e o Penarol vai logo para cima do adversário. Aos 7 minutos, Charles marca o segundo do time de Itacoatiara. A festa só não foi mais bonita porque no fim do jogo, Valtinho fez falta em Thiago Versosa e levou o cartão vermelho. Um diretor do Operário invadiu o campo e houve confusão generalizada. Que não tinha nada que se meter, torcedor lá para agredir o árbitro. O árbitro Edmar Encarnação encerrou a partida e o Penarol vai disputar a final do primeiro turno com o Nacional em Itacoatiara. De papo, fim de jogo, fim de espetáculo no gramado. E quem já está aqui com a gente é Carlos Eduardo Souza. E aí, Carlos, boa tarde já, né? Boa tarde. Os 2 primeiros colocados foram despachados, né? O que aconteceu? Incrível, né? O Fast Clube foi despachado pelo Nacional. Surpresa. O Operário, que tinha uma campanha muito boa, uma equipe que veio o ano passado da segunda divisão, também acabou perdendo em casa, né? Então, a final agora, Penarol, que foi o terceiro colocado, e o Nacional, que foi o quarto colocado. Esse jogo vai ser em Itacoatiara no fim de semana. Reviravolta aí, né? Agora o jogo mudou de data, né? Exatamente. Como é que vai ser? Até porque o estádio Floro de Mendonça em Itacoatiara não tem iluminação artificial e o jogo teria que ser à tarde. À tarde seria prejudicial para a televisão A Crítica, que tem interesse em transmitir o jogo e vai transmitir no sábado, e também para o Penarol, que não teria uma boa arrecadação com esse jogo na quarta-feira à tarde. Então foi muito sensata aí a Federação Amazonense de Futebol, em comum acordo com o Nacional, com a equipe do Penarol. O jogo vai ser no sábado à tarde, 3 horas, com transmissão da TV A Crítica. Agora, com um detalhe, alguns jogos do segundo turno já começam nessa quarta-feira. Pois é, eu queria perguntar o seguinte, como é que os times vêm aí para essa final? Olha, o Nacional tem 3 jogadores que estão machucados, né? O Penarol está inteiro, não tem problemas de contusão, não tem problemas de cartão. O Nacional sim, vai ter o desfalque do Cleito Amaral, que levou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida. Mas tem 2 jogadores para estrear. Tem um volante e tem o lateral Felipe Atirson. Então o Nacional pode se ajeitar aí para esse jogo. A promessa é de uma grande partida, lógico, porque Penarol e Nacional tem uma rivalidade desde 1991, quando o Penarol chegou numa semifinal
para despachar a equipe do Nacional no jogo na Colina. Teve um pênalti que não foi, o Penarol reclamou, o jogo acabou por ali no segundo tempo e o Nacional acabou ganhando no tribunal. Então, desde 91 que tem essa história. Aliás, para falar dos jogos de quarta-feira, Rejane, na quarta-feira já tem Sul-América e América no estádio do SESI, 8 da noite. Sábado, 4 da tarde também no SESI, tem um Rio Negro contra a equipe do Princesa dos Solimões, já abrindo o segundo turno. Ok, Carlos. Obrigada pela participação aqui no Ponto Crítico. Boa tarde. Bem, e por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Não deixe de mandar sugestões para o nosso e-mail pelo Twitter. Até amanhã.